meus irmãos, graça e paz. Quero convidar que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos conduzido em adoração a Ti mesmo. Isso só é possível mediante o sangue de Jesus que foi derramado de uma vez por todas naquela cruz. Obrigado por esse Cordeiro perfeito, por esse grande sumo sacerdote pelo qual hoje nós temos acesso à Tua presença. Pai, obrigado porque a Tua lei está encravada em nossos corações, na nossa mente. Isso nos traz peso diante do pecado que cometemos contra o Senhor. Mas nós Te louvamos pelo perdão que nós obtivemos através do sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, por esse grande privilégio que o Senhor nos dá. Eu quero rogar ao Senhor para que nos santifique dia a dia, para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, para que possamos cumprir o chamado do Senhor para cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, nos conduz agora, em nome de Jesus. Amém. Tradicionalmente, dentro do calendário litúrgico cristão, nós estamos no período da Quaresma. Ele compreende ali do período da quarta-feira de cinzas até o domingo da Páscoa, que se comemora a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse nome, claro, Quaresma ou quadragésimo, por causa de 40 dias que se observa algumas tradições a respeito desse tempo, talvez pensando e buscando perdão de pecados, buscando ser santificado, buscando alguns ainda certo tipo de favor diante de Deus. Mas a Bíblia nos ensina, e nesse texto nos mostra algumas coisas, algumas verdades que nós podemos ver através desse período que a igreja cristã está passando. A história nos conta que esse período começou na igreja primitiva, lá com os pais apostólicos, e eles observavam 3 dias antes da festa da Páscoa, eles se reuniam para jejuar e orar juntos, e então eles se preparavam
para comemorar a Páscoa juntos. Porém, o tempo passou, algum tempo depois, a igreja aumentou esse período, porque ele se tornou um tempo de preparação de pessoas ao batismo. Eram recém-convertidos que agora se preparavam para o batismo, então prolongou esse tempo de 3 dias agora para 40 dias. E durante a Idade Média, nós podemos observar que havia algumas práticas excessivas na observação desse período da quaresma. Eram algumas obrigações que a igreja colocava diante de algumas pessoas, por exemplo, o jejum de 40 dias, e isso era extremamente obrigatório para todos aqueles que professavam a fé cristã. Mas então chega o período da reforma, e os reformadores vão contestar algumas coisas disso, diante da liberdade que cada cristão tem, sendo que isso ele não é prerrogativa bíblica, de obrigar a consciência dos cristãos a terem que praticar certos rituais e algumas cerimônias, né, que nem a Bíblia obriga isso. Tem um caso conhecido que ocorreu com Zwinglio em uma casa que ele estava, de um homem chamado Christopher Forschauer, em que eles estavam ali reunidos. Esse Christopher era um tipógrafo, eles estavam confeccionando um livro que falava a respeito de Romanos, era um comentário de Romanos, e aí Christopher, vendo o cansaço daquelas pessoas que se debruçavam ali na Bíblia e na produção daquele material, ele ofereceu salsichas para aquelas pessoas. Zwinglio foi ali um dos únicos que não comeu, apesar dele entender, né, a dificuldade desse período, mas ele não comeu, e aquilo foi uma afronta tão grande para a liderança da igreja, e a liderança inclusive política do local, que Cristo e aqueles outros homens foram presos, porque eles foram diretamente contra algumas ordens que a igreja dava, sendo que a Bíblia não dava isso. Isso estimulou então Zwinglio a escrever um material, um sermão intitulado Sobre a Escolha e a Liberdade a respeito dos alimentos. Muito provavelmente ele foi estimulado a escrever isso aqui por um panfleto de Lutero, que também tinha um nome Sobre a Liberdade do Homem Cristão. Então, é interessante como a gente vê nos dias de hoje algumas igrejas cristãs protestantes retornando essa ideia de quaresma, talvez não só com a sua ideia, mas alguns rituais também, e eu creio que o ensinamento bíblico pode nos direcionar a respeito disso. Eu quero deixar bem claro aqui, antes de continuar, que não é meu intuito, nem é meu objetivo estimular os irmãos a guardarem esse período, mas é interessante nós olharmos o que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito desse pensamento, a respeito de tempo de devoção, que a gente vai encontrar isso no catecismo, principalmente da igreja romana, tempo de devoção, de jejum, de abdicação de certos alimentos, bebidas, peregrinações, penitências, talvez para obter perdão de pecados ou se santificar, chegar mais próximo ao Senhor. E o texto que nós lemos aqui nos ensina muito claramente a respeito disso. Só para nós entendermos um pouquinho melhor o que estava acontecendo aqui, por que essa carta foi escrita, pense numa comida que você gosta muito, muito mesmo. Pensou? Agora pensa num livro de receitas que te ensina a fazer essa comida. Qual que você prefere? A comida ou o livro de receitas? Eu acho que a resposta unânime aqui foi, claro, eu prefiro a comida. E isso aqui é só para ilustrar o que estava acontecendo naquela época, porque esses irmãos hebreus, eles já eram de uma segunda geração de cristãos. Hebreus capítulo 2, versículo 3 vai nos falar isso. Eles não tinham ouvido o evangelho diretamente de Jesus Cristo, mas eles eram discípulos dos discípulos. Então eles chegaram à fé cristã ouvindo a respeito de Jesus Cristo, porém eles estavam querendo retornar a alguns antigos rituais, algumas cerimônias que eles aprenderam aqui a respeito do Antigo Testamento, cresceram ouvindo isso, e eles estavam querendo retornar. Eles tinham conhecido o Senhor Jesus Cristo, conhecido no sentido de saber quem Ele era, de ouvir a respeito da esperança que Ele trouxe a respeito de Jesus Cristo na cruz, mas agora eles queriam retornar àqueles rituais
talvez menosprezando aqui, diminuindo o que Cristo tinha feito naquela cruz. Então o autor aos Hebreus aqui vem escrever, gente, eu quero mostrar para vocês quem é Jesus Cristo, mais uma vez. Eu vou reforçar essa ideia, e se você pegar para ler o livro inteiro, a carta inteira, você vai ver quantas vezes ele repete muitas coisas. Ele vai falar assim, esse Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote, esse Jesus Cristo tem um sacrifício perfeito, esse Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, ele é a luz, é através desse Jesus Cristo. Esse é o grande foco que nós temos aqui na carta. Fala, vocês não podem retornar a esses rituais, porque fazendo isso é simplesmente abrir mão do que foi conquistado para vocês naquela cruz. Então é por isso que nós temos esse texto aqui do autor nos dizendo e afirmando a respeito de Jesus e o que foi conquistado por ele naquela cruz. Então, nós vemos em primeiro lugar, o que ele vai nos ensinar aqui, é que a pálida sombra da lei apontava para a poderosa luz de Cristo. A sombra da lei apontava para a luz de Cristo. E perceba bem que o capítulo 10, ele é talvez como se fosse uma justificativa, uma resposta para o que ele está dizendo no capítulo 9. Se você está com sua Bíblia aberta, e acompanha comigo, por favor. Capítulo 9, a partir do versículo 26. Ele vai dizer, ora, neste caso seria necessário que ele, Jesus Cristo, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Essa é a grande afirmação que o autor diz aqui. E agora, para ilustrar e justificar isso que ele está falando, ele começa o capítulo 10. E então ele diz aqui, versículo 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Capítulo 9, ele começa a dizer a respeito de Jesus Cristo, falando, Jesus Cristo morreu na cruz, sacrifício perfeito, morreu de uma vez por todas, nos santificou, e ele vai voltar para buscar aqueles que o aguardam. Agora ele começa a dizer, gente, agora vocês estavam querendo retornar esses sacrifícios são apenas sombra de quem foi Jesus Cristo, é a sombra da grande luz. E o grande argumento que ele traz aqui para nós é que essa sombra, esses rituais e tudo que ele fazia, que eles faziam, ele diz depois aqui a respeito do derramamento de sangue, versículo 4, é impossível que sangue de touros e bodes remova pecado, porque eles são incapazes de tornar perfeitos os ofertantes. Antes de a gente continuar, eu só quero esclarecer aqui o que a Bíblia fala para nós, por que esses sacrifícios eram oferecidos, por que tinha que haver derramamento de sangue. E isso foi estipulado lá no Antigo Testamento, quando Deus fez uma aliança com Abraão. Mas antes disso, Deus já tinha pensado nessa história por conta de pecado. Nós vimos aqui o que Jesus Cristo fez, foi nos purificar de todo pecado. Sacrifícios eram feitos por causa de pecado. E onde que essa história começou? Gênesis capítulo 3. Onde homem e mulher, eles decidiram se rebelar contra o Senhor e pecaram. E qual que era a consequência de pecado? Paulo nos vai falar em Romanos. Qual que é o salário do pecado? A morte, porque com o pecado agora no mundo, isso também trouxe morte. E todos aqueles que pecam, qual é a condenação? Ou o que cada um desses merece? Pecadores? Morte. Então Deus providenciou um meio, falou, olha, eu estou fazendo uma aliança com vocês, e agora dentro dessa aliança, se ela for rompida, isso tem consequências, e a consequência disso é derramamento de sangue. Por isso animais serão mortos, sangue aspergido, para que haja santificação no meio do meu povo. Mas quando Deus providenciou isso aqui, era muito claramente o que o autor está falando isso aqui para nós, eles eram incapazes de tornar perfeitos os ofertantes. Essa história de tornar perfeito tem a ver com a nossa posição diante de Deus, tem a ver com nós fazermos parte da família de Deus e sermos simplesmente, termos os efeitos e todas as consequências do pecado retiradas da nossa vida, de uma vez por todas.
E o que ele diz? Esses sacrifícios eram incapazes de tornar alguém perfeito diante de Deus. Incapazes. O texto que nós lemos na liturgia, ele fala a respeito de santificação, quanto à purificação da carne. Mas ele falou que era impossível remover pecado. Impossível. Porque isso aqui tudo é sombra. Eles apontam para algo muito maior. É interessante quando ele continua dizendo aqui, versículo 2. Doutra sorte, ele fala, que ano após ano são oferecidos, doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Quer dizer, olha, se eles fossem suficientes para tornar alguém perfeito, eles não teriam acabado. Mas não, ano após ano, eles tinham que ser oferecidos. Uma vez por ano, esse povo subia a Israel para a festa deles, que hoje é conhecida como Yom Kippur, a festa da purificação, a data que é celebrada, para que haja perdão de pecados ou santificação. Falando, mas eles são impossíveis. Isso é impossível de acontecer. Caso contrário, eles não teriam acabado. Ele diz aqui depois, eles não teriam mais consciência de pecados. Essa história de consciência de pecado é culpa pelo pecado. Uma boa ilustração a respeito disso aqui é Adão e Eva. Quando eles pecaram, Deus apareceu no jardim. O que eles fizeram? Se esconderam. Sabe por quê? Consciência de pecado. É a mesma história, por exemplo, essa consciência de culpa que nos envergonha, é quando você era menino, criança, e aprontou alguma. E alguém falou para você, quando seu pai e sua mãe chegar, eu vou contar para ele, você vai ver. Rapaz, isso era terrível. Esperar pai e mãe chegar, e eles ficavam sabendo, eles chegavam. Falei, em casa a gente conversa. Isso era terrível. Porque é consciência de culpa, de pecado. E é isso que ele está dizendo aqui. Gente, jamais esses sacrifícios foram capazes de retirar essa consciência de culpa e de pecado. Porque eles simplesmente eram sombra. Eles apontavam. E ele continua dizendo aqui, versículo 3, entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Agora um contraste belíssimo que a Escritura faz aqui. Ele está dizendo, esses sacrifícios lá, esses rituais, eles traziam recordação de pecado, era para te apontar que você é pecador mesmo. Não que esteja errado, porque nós somos. Mas esses sacrifícios não purificavam. Essa palavra de recordação é a mesma. Quando Jesus vai dizer, ele está fazendo a ceia, quando ele está distribuindo a ceia, ele diz, façam isso em memória de mim. Façam isso em recordação de mim. Sabe para que significa, sabe para que servia esse sacrifício do Antigo Testamento? Recordar pecado. Façam isso em memória do pecado. Agora vem Jesus Cristo e fala, façam isso em memória de mim. Graça superabundante derramada sobre a sua vida. Olha que coisa incrível que o autor está dizendo aqui para nós, dessa recordação, consciência de culpa, que sacrifícios jamais podem tirar da nossa vida. E eu tento entender aqui a mente de um judeu, de um hebreu que estava ouvindo essas palavras, porque ele cresceu diante da Torá, ele cresceu decorando e aprendendo a respeito da Torá. Ele entendia muito bem a respeito do Antigo Testamento. Ele guardava os sábados. Ele uma vez por ano subia com os seus pais ou sozinho com a sua família para fazer essa celebração do derramamento de sangue, de confissão de pecados. Ele celebrava as festas 7 vezes por ano, como Páscoa, expiação e tantas outras. E agora ele ouve uma palavra dessa de Jesus que liberta de tudo isso. Isso fazia parte da vida deles, da cultura deles. Não devia ser fácil ouvir palavras como essas. Porque talvez a gente pode estar pensando, claro, eu sei disso, eu vou ficar derramando, matando animal, mas isso fazia parte da vida deles, fez parte da vida deles até que eles conheceram Jesus Cristo. Mas então, imagine, para nós entendermos aqui, um jovem que se apaixona. Ele começa a namorar uma moça, só que essa moça mora em outra cidade, é longe. É a distância. Então eles tiram uma foto e ele
ele ama ficar vendo essa fotografia dos dois. Para ele, isso traz regozijo, isso traz paz para o coração dele. Só que ela mora longe, mas eles vão caminhando durante o tempo, resolvem se casar e isso dá certo, se casam, agora estão juntos. Mas só que belo dia ele olha para essa esposa e fala: olha, tudo bem que a gente vive aqui, agora nós temos um ao outro, mas eu amo essa fotografia. Então ele abre a porta e vai embora, fala: eu nunca mais vou voltar para você, porque eu amo essa foto, eu te amo, e começa a beijar essa foto e vai embora. Consegue imaginar uma situação dessa? Loucura, não é insanidade? É o que esse povo estava correndo o risco de fazer, porque eles conheceram, e como eu disse, não pessoalmente, mas conheceram a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo. O que aquela cruz simbolizava para eles? A perfeição que ela era capaz de trazer, mas agora eles querendo voltar a certos rituais. Isso diminuía completamente a eficácia, a perfeição que foi esse sacrifício. É interessante que nos dias de hoje, nós encontramos pessoas voltando a isso. Talvez não simplesmente a rituais, ou pode ser. Talvez a objetos, talvez a qualquer outra coisa, penitências, peregrinações, para conseguir favor diante de Deus, seja eles quais forem. E nós encontramos aqui que essas coisas não têm poder nenhum, porque elas apontam para algo muito maior. E esse é o segundo ponto que ele vem trazer para nós aqui, porque essa sombra apontava para a grande luz. Mas agora, em segundo lugar, nós entendemos que a poderosa luz de Cristo foi completamente eficaz. Então, a partir do versículo 5, ele vai dizer para nós: por isso ao entrar no mundo, Jesus ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Se você tem na sua Bíblia essas notas de rodapé aí, você vai ver que isso aqui é uma citação do Salmo 40, é uma repetição de uma parte do Salmo 40, mas se você for curioso e voltar lá, você vai ver que são algumas palavras diferentes, porque aqui ele diz, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Lá no Salmo está ouvidos me deste, mas é só uma diferença de tradução, porque talvez essa aqui ela foi pega da Septuaginta, que é uma tradução grega do hebraico, do Antigo Testamento. Mas a do Salmo 40 é o próprio hebraico, é o original que nós temos lá, mas a ideia é a mesma, porque ele está dizendo aqui, Jesus dizendo, né, ao entrar no mundo, um corpo o Senhor me deu, Deus me deu, Ele se fez carne e osso, Jesus, homem. Mas a outra tradução que nós temos, ouvidos me deste, a gente pode ter alguns significados aqui que talvez seja parte pelo todo. Ele está dizendo ouvidos me deste, mas é porque talvez um hebreu entendia que se ele deu ouvido, ele vai dar o resto do corpo. Ou talvez porque era um escravo, porque pode ser a ideia de não só ouvidos me deste, mas ouvidos me furaste. E essa ideia de furar é porque um escravo, naquela época, quando ele era a identidade de propriedade que ele tinha, é quando esse proprietário furava e colocava uma argola na orelha dele. Mas também significando aqui, porque ele vai dizer que não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus Cristo dizendo, o Senhor me deu um corpo e eu sou totalmente para fazer a sua vontade. O Senhor Deus é o meu Senhor, eu vou fazer completamente. E ele continua então, dizendo isso, ele vai repetir essas palavras, né? Versículo 7, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, ele repete, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações, que também são oferendas, né, pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Esse texto aqui, ele nos traz alguns detalhes importantes. Quando Jesus está dizendo, ele se fez corpo, Deus deu um corpo para ele, ele se fez homem, e nós estamos falando aqui de Jesus Cristo homem, o Deus homem, que jamais deixou de ser Deus, mas se fez homem, carne e osso assim como nós, e essa sempre foi a vontade de Deus, a cruz sempre foi a vontade de Deus. Deus não foi pego de surpresa e por engano, por exemplo, falou, poxa, olha só, homem pecou, deixa eu ver o que eu vou fazer, ok, vamos pensar um negócio aqui, sacrifícios, e olha, isso não deu, o que nós vamos fazer? Cruz, bom, cruz,
Não. Ele está dizendo aqui, Senhor, o corpo me deste. Ele já existia em toda a eternidade, mas agora eu vou fazer a tua vontade. Qual que é a tua vontade desde a eternidade? Qual que é o decreto do Senhor desde a eternidade para Jesus Cristo? Que Ele morresse naquela cruz em obediência suprema ao Senhor Deus. Jesus Cristo se entregou naquela cruz, não porque foi forçado, mas Ele se humilhou, se fez homem e se entregou naquela cruz por amor aos seus. E pelo fato dele ser Deus, homem, perfeito, sem pecado, veja bem que o texto que nós lemos aqui no capítulo 9, ele termina dizendo, ele vai voltar sem pecado, porque ele jamais se fez pecar, mas é aquele que assumiu a culpa não, ele assumiu a consequência da nossa culpa, porque Jesus nunca foi culpado, ele assumiu aquela cruz, a penalidade da nossa culpa, ele assumiu. Ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. E esse sacrifício, ele foi feito de uma vez por todas. Ele termina o versículo 9 dizendo, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, eu vou me entregar naquela cruz. E a partir disso, Deus remove todos esses sacrifícios, todos esses rituais e estabelece o que eu vou fazer naquela cruz. O meu sangue, Jesus Cristo, derramado naquela cruz, completamente eficaz, completamente satisfatório diante de Deus. E ele fala no versículo 10, nessa vontade de Cristo ser entregue naquela cruz, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Isso aqui cabe alguns detalhes, nós vamos falar um pouquinho mais para frente de alguns versículos. Ele diz aqui, nessa vontade que temos sido santificados ou tornados santos, por causa do corpo de Cristo. Sabe por que nós podemos buscar a santificação? Por causa do corpo de Cristo. Agora Ele que nos capacita a isso. Mas então ele vem terminar esse texto mostrando quais os efeitos dessa morte, dessa luz que se entregou de uma vez por todas, de maneira completamente eficaz. Agora, a partir do versículo 11, ele diz, olha só que contraste belíssimo que esse texto traz. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o exercício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Está repetindo isso aqui de novo. Olha, sacerdote, ele se apresenta dia após dia para oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, e esses sacrifícios nunca podem remover pecados. Agora olha o que ele fala no próximo versículo. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Mais uma vez o autor aos Hebreus aqui, citando o texto do Antigo Testamento, isso aqui é Salmo 110, um homem encharcado de palavra de Deus, um homem encharcado de Bíblia, mas agora ele diz aqui, sacerdotes, o que eles faziam? Se apresentava dia após dia, oferecendo muitos sacrifícios que eram incapazes de remover pecados. Agora Jesus Cristo ofereceu uma única vez, e o que aconteceu? Assentou-se à destra de Deus. Olha o contraste de homens tendo que se apresentar dia a dia na presença de Deus, agora tem um que se assenta à direita do Deus Pai. Isso aqui também tem muitos significados importantes para nós. Ele mostra que o fato de Cristo ter assentado à destra de Deus Pai, em primeiro lugar, porque Deus se satisfez com isso. Deus cobrou o sangue, antes de animais, agora do seu único filho, mas ele foi feito de uma vez por todas. Agora Cristo se assenta porque esse sacrifício foi completo, ele foi perfeito, Deus o aceitou, e agora ele diz, assenta-te à minha direita. É o que nós aprendemos em segundo lugar aqui, posição de autoridade.
Porque Cristo agora não está mais simplesmente entregando o seu corpo, agora Ele está reinando juntamente com Deus Pai. Mas Ele tem uma outra parte aqui dizendo que os seus inimigos, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Mais uma consequência disso, de Jesus estar sentado ali, porque Ele vem para julgar. Isso aqui podia ser tanto incentivo para aqueles hebreus, dizendo, gente, olha só esse Jesus Cristo, Ele já sentou à destra de Deus, foi o sacrifício perfeito, creiam nele, não precisa voltar a esses rituais não. Mas podia também ter um outro lado. Ele falou, está querendo voltar? Vai negar Jesus Cristo? Ok, Ele está esperando que os seus inimigos sejam postos diante dos seus pés. Ele vai julgar a todos. Qual lado que você está nessa história? Mas então ele caminha, dizendo aqui, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Perceba bem que o que ele diz lá antes, versículo 1, ele fala que esses sacrifícios não podiam tornar perfeitos os ofertantes. Agora o que Jesus Cristo faz? Aperfeiçoa ou torna perfeito para sempre. Quando Deus olha para você, Ele vê a figura do Filho dele, Jesus Cristo. Portanto, você está aperfeiçoado para sempre. Porém, tem uma característica, que esses que foram aperfeiçoados de Jesus Cristo, eles estão se tornando, que ele diz aqui, para sempre quando estão sendo santificados. Se você crê que foi aperfeiçoado e tornado em Cristo, existe uma característica muito clara na sua vida que demonstra isso: santificação. Se eu pudesse colocar em outras palavras, você a cada dia mais se parece com Jesus Cristo. Essa é a marca daquele que foi aperfeiçoado em Jesus Cristo, que o sangue dele foi derramado de forma perfeita. Então, já caminhando para o nosso final, mais um fato muito interessante que ele diz no versículo 15, diante dos efeitos ainda de Jesus Cristo, o sangue dele naquela cruz. E nos dá testemunho disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, por conta após ter dito, essa é a aliança que farei com eles. Gente, olha só o que o autor diz para nós aqui. Essa história começou com alguém planejando tudo isso. Quem foi? Deus Pai. Teve um que executou esse plano, se fez homem, ganhou o corpo e foi o sacrifício perfeito. Jesus Cristo. Agora, quem é que testemunha isso dentro do nosso coração e da nossa mente? O Espírito Santo. Olha a Trindade agindo completamente junta aqui, de forma perfeita na nossa salvação. Deus Pai planejando, Deus Filho executando, e agora o Espírito Santo testemunhando isso na vida dos crentes. E que testemunho é esse que ele traz? A respeito da aliança que o próprio Deus fez com ele. Isso tem efeitos, essa aliança, na vida do cristão. E agora ele diz, versículo 16, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E diz, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O que ele está querendo dizer aqui? Que todos aqueles que fazem parte da aliança, que creram em Jesus Cristo, não em rituais, não em qualquer outra coisa que parta de si mesmo, mas em Jesus Cristo, agora o Espírito Santo testifica a aliança que Ele fez conosco. Essa aliança tem duas consequências. Primeiro, que a lei do Senhor ela é encravada na nossa mente e no nosso coração. E segundo, o que Ele diz aqui, que Ele jamais lembrará dos nossos pecados. Esse texto não afirma que nós jamais pecaremos, que nós nunca mais pecaremos a partir do momento que nós cremos. Mas é por causa dessa lei que foi encravada em nosso coração, é porque o nosso espírito ainda pesa. Porque nós sabemos que lidamos com Deus que é santo. Isso é excelente. Se toda vez que você peca, seu coração pesa, glória a Deus por isso, porque é o Espírito Santo testificando isso no seu coração e na sua mente. Isso é marca do povo da aliança. Mas ele também diz aqui, jamais me lembrarei dos seus pecados. Claro que Deus não esquece, mas Ele não lança mais na sua conta, porque Jesus Cristo já pagou. Quando Jesus voltar, qual a segurança que você tem de estar em pé diante dEle? Se foi por rituais, ou qualquer outra coisa que você está tentando fazer para alcançar perdão, salvação, santificação,
Talvez essa palavra vai bater no seu coração naquele dia. Essas coisas jamais tiveram poder para perdoar pecados, te tornar perfeito. Mas se é mediante Jesus Cristo, agora Deus vai falar para você: eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Para a gente terminar isso daqui, concluir, esse texto traz duas grandes verdades para nós aqui a respeito da nossa justificação, ou que ele diz aqui, né, de aperfeiçoamento, de nos tornarmos perfeitos. Deus nos fez justos diante dele, mediante Jesus Cristo, mas ele também fala de santificação. E diante disso, quero trazer para você nessa noite, você que crê em Jesus Cristo, ou acha que crê, uma marca, como eu disse, repetindo, marca de gente que crê no sangue de Jesus Cristo é a sua santificação diária. Portanto, eu digo que é válido, nesse período de quaresma, que se busca jejum, oração, pensando no que Jesus Cristo fez naquela cruz. Se cada dia você tem se parecido mais com Jesus Cristo, isso vale. Isso é bênção. Para nós agora podemos nos santificar dia a dia. Porém, isso não é só um período do ano, não. Isso é todo dia da nossa vida. Esse não pode ser um período que se carrega talvez algo mágico, com algum poder, alguma coisa que é diferente. Porque isso tem que significar todos os dias da nossa vida. Deus espera, Cristo espera de nós, por exemplo, jejum. Quando ele diz, vai instruir sobre o jejum, quando jejuares, é porque ele espera isso de nós. Tempo de oração, tempo separado para a gente meditar na palavra dele, ele espera isso de nós. Mas não creia que isso vai trazer algum favor de Deus para você. Porque todos os favores já foram alcançados mediante o sangue de Jesus Cristo. Portanto, te digo, se você crê, santifique-se. É isso que ele espera de você. Mas se você ainda não crê nessa verdade, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus testifique no seu coração e na sua mente também a respeito dessa lei. Que o único que é capaz de nos aperfeiçoar diante de Deus, de nos manter em pé diante dele no dia do julgamento final, do juízo final, é o sangue de Jesus Cristo. Nenhum outro modo, nenhuma outra maneira vai fazer com que você alcance perdão ou qualquer outra coisa diante de Deus. Creia e confie que o sangue de Jesus foi suficiente. Porém, o que ele requer de nós é santificação. Você tem buscado se parecer cada dia mais com Jesus Cristo? Se sim, glória a Deus. Se não, talvez é tempo de você pensar se você realmente já foi aperfeiçoado em Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo dele possa testificar quem nós somos diante de Deus. Vamos orar mais uma vez?